Todo mundo preparado para a palavra de hoje aqui? Amém? Você comigo em casa. Assiste esse vídeo aqui, eu volto já. Ei, gente, legal, não foi não? Uau, que vídeo fantástico! Não. Gente, isso não é verdade, não. Vocês não gostaram, não. Ok, agora assiste desse jeito. Desse jeito não, peraí. Acontece nas melhores igrejas do mundo. O pessoal da técnica vai jogar agora, tá certo? Pela terceira vez. Daniel, bota a tua mão aí. Vamos lá de novo agora vai dar certo. Gente, vamos dando glória. Glória. Bora, Daniel. Bora, Vozão. Liberte meus homens. O senador Gracchus deve ser reintegrado. Já acreditamos nisso. Não agora. O que vocês viram no primeiro? Luz acesa, sem som. Você imagina ir para um cinema, luz acesa e sem som. O que você ia fazer? Não tem filme. Agora a gente desligou a luz e colocou o som. O que você sentiu? Totalmente diferente. E se a gente faz isso na igreja, nesse sentido, quando a gente colocou som e nós fechamos as luzes, nós criamos uma atmosfera. E se a gente começasse a entender que é assim que acontece na igreja, nós somos responsáveis por criar uma atmosfera. E o que é atmosfera? Nós criamos um ambiente para o Espírito Santo agir. Atmosfera é eu não atrapalhar o Espírito Santo. Atmosfera, e eu vou definir a atmosfera. Atmosfera é ambiente, atmosfera é clima. Atmosfera significa espaço que se cria para as pessoas, conjunto de coisas que nós usamos para formar um ambiente propício. Gente, eu acredito que
Nós precisamos entender. Já pensou? Da última fila até a primeira, do meu lado esquerdo e direito, se nós aqui, nós entendermos que existe uma diferença entre presença de Deus e manifestação de Deus. Nesse momento, nesse exato momento, Deus está presente em todos os lugares. Gente, nesse momento, Deus está presente no shopping center. Tá ou não tá, gente? Nesse momento, Deus está presente na praia. Nesse momento, Deus está presente lá no Castelão, que tomara que esteja ajudando meu vozão. Mas existe uma coisa chamada a definição de presença de Deus em todo lugar. Mas isso não é importante. O que é importante é quando Deus se manifesta. Criar atmosfera é a gente entender que existe algo que eu e você a gente constrói para que Ele venha agir. Eu vou repetir novamente. A atmosfera é criar um ambiente propício para que Deus venha se manifestar. Deixa eu ler um texto para vocês vão entender melhor. Livro de Êxodo, capítulo 25, 1 a 8. Êxodo, capítulo 25, 1 a 8, diz assim, interessante. Olha esse texto aqui, gente, fala aqui. Aqui é a construção do tabernáculo, do templo, do que Deus disse para Moisés. E assim, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelia a fazer. Estas são as ofertas que deverão receber deles. E aí ele começa a dizer, ouro, prata, bronze, fios, ele fala fio roxo, azul, vermelho, linho fino, peles de cabra, no 5, peles de carneiro, tingido de vermelho, couro, madeira de acácio, azeite para iluminação, especiarias para o óleo, aí no 7, pedras de ônix, pedras preciosas, mas no 8, olha o que é que ele fala aqui, vocês estão comigo, gente? E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Olha o que é que ele fala no 9. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Gente, o que era mais importante no tabernáculo? Olha lá, pessoal, vocês estão inteligentes, eu li o texto. O que era? A presença de Deus. Deus se manifestar. Estão comigo, pessoal? O mais importante no tabernáculo era a manifestação de Deus. Deus diz assim, construa o tabernáculo para quê? Para que eu venha me manifestar. Agora, por que ele pede madeira? Por que ele pede linho? Por que ele especifica que o linho deveria ser de uma cor? Por que ele especifica? E aí, quando você vai ler, pode ser que você não conheça a Bíblia, vale a pena depois, dever de casa para você ler, o perfume era diferente, a madeira tinha que ser em determinado local, vamos supor, em alguns utensílios era feito de ouro, alguns lugares, especificamente, a cortina era de uma cor, no outro ambiente era uma outra cor. Quando você vai estudar o tabernáculo, você vai ver que o pão era de forma específica, do lado, você tinha tudo específico, gente. Mas para que isso, gente? Não, vocês são inteligentes. Para que isso? Para criar o que, gente? Uma atmosfera. Ei, por que a gente tem telão? Por que a gente tem ar-condicionado? Por que a gente tem som? Por que a gente tem cadeira? Por que a gente tem voluntário? Criar atmosfera, gente. Criar atmosfera.
Eu oro para uma igreja que entende, quando chega numa igreja, quando chega num culto, você entender que você é responsável pela atmosfera. Mas qual a coisa mais importante no culto, gente? Presença de Deus. A presença de Deus. Agora, o que é que acontece que eu estou pregando aqui? Eu estou pregando aqui, tá certo? E alguém, o Sasso se levanta, o Gil se levanta, o outro grita, aí uma criança chora, o ar-condicionado quebra, o som não serve, uma pessoa fica conversando do seu lado, o que acontece? Quebra a atmosfera. Então, se a atmosfera é eu criar um ambiente propício, não ter atmosfera é eu atrapalhar o Espírito Santo de Deus. Agora, já pensou se eu e você, sempre que a gente for, ou vier para a igreja, ou no seu GC, na sua casa, aonde você for, você entender que nós somos responsáveis para não atrapalhar o Espírito Santo? Nós somos responsáveis para criar uma atmosfera para que algo mais importante do mundo, aconteça. Deus se manifestar. Qual a diferença de igrejas para igrejas? É que tem igrejas que não entendem sobre a atmosfera. E tem igrejas, não é? Essas que não entendem, eles falam assim, não, mas isso é manipulação. Manipulação é quando eu sou beneficiado. Manipulação é sobre eu, é sobre a minha pessoa. Manipulação é algo doentio. Mas quando a gente fala intenção, de forma, quando eu e você, a gente age de forma intencional para facilitar o Espírito Santo agir, eu sou beneficiado, Tatiana é beneficiada, Cecília é beneficiada, a Alana é beneficiada, você é beneficiado, todo mundo é beneficiado. Faz sentido, gente? Eu volto. Já pensou se você entra num cinema para assistir um filme, luz acesa, gente conversando, atendendo o celular, sem som, o que é que você vai? Vai embora. Agora, para mim, igreja é esse ambiente onde a gente vê o Espírito Santo agindo. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? É sobre isso que eu quero falar hoje. Ok, se somos responsáveis por a atmosfera, como é que a gente vê o Espírito Santo agir? Então você vai aprender algumas coisas aqui. Primeiro, a gente cria a atmosfera e a gente vai ver o Espírito Santo agir quando existe adoração. Sempre que existe adoração na Bíblia, sempre que a gente vê adoração na Bíblia, as pessoas estão criando uma atmosfera, um ambiente propício, e a gente vê Deus se manifestando. Ei, quando você vier para a igreja, sua intenção seja, eu quero ver Deus se manifestar. Eu sei que Deus está aqui, mas Deus está aqui não é tão importante. Mas quando Deus se manifesta, algo acontece na minha vida e na sua vida, daqui a pouco a gente vai ver. Agora, já pensou, nós todos aqui, todos nós, você em casa, online, todos nós, quando a gente chegar em um culto, e quando existir adoração, a gente começar a levantar as mãos, a gente começar a louvar o nome do Senhor, a gente começar a adorar a Deus, a gente começar a exaltar o nome do Senhor, a gente abrir a boca, a gente declarar ao Senhor, a gente dar glória ao Senhor, a gente exaltar o nome do Senhor. Ei, Deus vai começar a agir, gente. Deus vai começar a agir. Eu vejo uma igreja, de forma intencional, os seus membros, nós vamos criar uma atmosfera, mas não vai ser de qualquer jeito, não. Vai ser uma atmosfera bíblica. Nós vamos criar um ambiente. E quando é que se cria um ambiente? Quando começamos a adorar a Deus.
Olha um texto que eu amo, tem muitos textos sobre isso. A gente vai ver aqui, quando o povo, né, entra na terra, e ali eles dão a volta no muro de Jerusalém, no muro de Jerusalém, no muro de Jericó, e eles começam a adorar a Deus, cadeias são quebradas, muros caem. Mas tem muitos outros textos, mas deixa eu ler esse texto. Atos capítulo 16, você conhece muito essa história. Atos capítulo 16, eu vou ler do verso 25 ao verso 24. 16, 25 ao 25 a 27. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. Eles estavam o quê, gente? Eles estavam o quê, gente? Eles estavam o quê, gente? Orando e o quê? Cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, o que aconteceu, gente? Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abaladas. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando eles estavam, diga comigo, orando e adorando. Orando e adorando. Aí, pastor, mas eu não sinto, sabe de uma coisa? Às vezes eu chego na igreja meio chateado. É por isso que eu não canto, porque eu acho que, assim, tem que ser verdadeiro, eu não sinto. Pastor, eu até gosto, entendeu, das músicas, mas eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Pastor, eu gosto, mas eu acho assim, eu gosto só de ouvir. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não adoramos a Deus porque nós sentimos. Nós adoramos a Deus porque Ele merece. Nós não adoramos a Deus porque estamos alegres ou com um sentimento bom ou um sentimento ruim. Esse texto, gente, eles estavam presos. Se você ler o texto, dever de casa para você, eles foram açoitados, eles estavam doídos, estava um negócio completamente oposto, um ambiente completamente oposto, mas eles começam a criar um ambiente, começa a criar uma atmosfera. Ei, Silas, vamos aqui cantar nós dois. Paulo está todo doído aqui, cara, eu também, mas vem cá, a gente quer que Deus se manifeste, né? Então, canta tu, eu canto aqui, vamos lá, nós dois aí. E não há um Deus igual. Canta, Silas, estou cantando, Paulo, o negócio que está doendo aqui. Espanto. Isso, vamos lá, nós dois, mais uma aí. E não há um Deus igual. Criar uma atmosfera daqui a pouco. Ei, deixa eu falar uma coisa, gente. Para mim, eu só venho para a igreja, no sentido de eu amo a igreja, eu estou na igreja, e não é porque eu sou pastor, gente, eu gosto de estar na igreja, porque eu amo ver a manifestação de Deus, a manifestação de Deus. Você vai me ver sempre aqui, e o pessoal que anda comigo, a minha liderança sabe, eu gosto de adorar a Deus, eu gosto de orar a Deus, eu não venho aqui porque eu quero pregar, eu não venho aqui porque eu tenho um ofício, eu venho aqui porque eu quero ver Deus se manifestar, eu preciso da manifestação, da presença de Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, está feliz, adora a Deus, está triste, adora a Deus, tem dinheiro, adora a Deus, está sem dinheiro, adora a Deus, está namorando, adora a Deus, levou um fora, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Eu convidei um amigo meu, eu achei aquilo ali incrível, um amigo meu. E aí eu disse, rapaz, vamos, ele trouxe a noiva dele, um domingo aqui, ele veio alguns domingos, tem vindo. Eu achei interessante que ele sentado, ele não conhecia as músicas. Eu disse, esse cara, rapaz, eu disse, meu Deus, esse cara pegou. Ele não sabia cantar,
Mas o que é que ele fazia? Lia. E não há um Deus igual. Só tu és santo. E nem a morte. E nem a morte pôde te parar. Ao teu digno é o Cordeiro que não sabe cantar, dá teu jeito, meu irmão. Mas adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Por quê? Oração e adoração cria-se um ambiente para Deus agir. Eu vejo uma igreja que de forma intencional chega no culto e não fica apática, chega no culto e não vem assistir, ela vem adorar a Deus, ela vem adorar a Deus, ela vem adorar a Deus. E quando a gente adora a Deus, o que é que acontece, gente? Deus age. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus age. Adoração e oração faz com que Deus venha agir. Adoração, a gente vai ver o povo adorando, a gente vai ver o povo orando. Atos capítulo 1 fala que enquanto eles oravam, Deus deu direção, Deus agiu. No Atos capítulo 2, enquanto eles oravam, veio o Espírito Santo sobre eles. Atos capítulo 3, enquanto eles oravam, houve cura naquele mendigo que estava na entrada do templo. Atos capítulo 4, enquanto eles oravam, o lugar tremeu. Atos capítulo 5, enquanto eles oravam, milagres e maravilhas aconteciam por meio dos apóstolos. Atos capítulo 6, enquanto eles oravam, Deus dava direção para os apóstolos serem escolhidos. Oração e adoração, oração, diz comigo, gente, adoração, oração, faz com que Deus se manifeste. Outra coisa que Deus se manifeste, né? Eu falei sobre adoração. 2, oração, mais intercessão. 3, o que eu e você? Como é que Deus se manifesta? Como é que nós criamos uma atmosfera? Quando existe o ensino da palavra de Deus. Quando existe ensino da palavra de Deus, quando eu e você a gente entende, gente, que igreja não é sobre aquilo que eu e você a gente acha. É sobre aquilo que eu e você a gente acha. Ei, Costa Neto, o que é que você acha sobre casamento? Eu acho um bocado de coisa. Mas o que eu acho tem até uma determinada importância. Mas o que vai mudar a tua vida, o que a Bíblia fala sobre casamento. O que é que eu acho sobre igreja? Eu posso falar. Mas o que vai mudar a tua vida é o que a Bíblia fala. E quando a gente começa a falar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, você precisa entender, gente, que eu e você, né? A obra, a atitude é nossa, mas a obra é de Deus. A atitude é nossa de orar e de adorar. A obra é de Deus se manifestar. A atitude é nossa de crer na palavra. A obra é de Deus para se manifestar. Quando nós adoramos a Deus, quando nós oramos e intercedemos, quando nós temos a palavra de Deus. Olha uma coisa interessante, essa história é muito interessante. Atos capítulo 10, versos 34, eu vou ler o 34 e vou pular, né? Pular para o 44. O contexto desse texto era Pedro, ele é chamado para ir pregar o evangelho para essa pessoa, Cornélio, para a gente representa o primeiro, Cornélio representa o primeiro não judeu que é salvo, e para a gente tem uma importância muito grande, a gente chama de gentil. Olha o verso 34, diz assim, o verso 34. Então Pedro começou a falar. Então Pedro começou o quê, gente? Pedro começou a falar. E o que é que Pedro fala? Se você continuar na palavra, ele vai começar a explicar a respeito de Jesus Cristo. Com certeza Pedro está usando ali os profetas. Ele começa a falar, a pregar, dar testemunho do que aconteceu. E olha o 44. Enquanto Pedro ainda falava, 44.
enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o que aconteceu, gente? O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Eu já falei aqui para vocês, eu vou falar novamente. O maior desafio da igreja para os próximos anos, para as próximas gerações. Não sei se os meus netos, ou os filhos dos meus netos, não sei se eu vou ver isso, mas eu sinto no meu espírito, eu como um profeta sobre você, eu quero avisar. O maior desafio que você vai ter para os próximos anos que vão vir, antes de Jesus voltar, é a gente continuar crendo na Bíblia. A estratégia de Satanás, gente, não é sobre alguns assuntos que a gente tem escutado. Ai, isso aqui, ou isso, aquilo ali, olha, cuidado com aquilo ali, olha aquilo, está vendo aqui, olha aquilo ali. Quando eu vejo essas coisas, isso aí é apenas uma capa. O projeto de Satanás é fazer com que as pessoas não creiam mais na palavra de Deus. Dito por alguns, diz assim, pela boca maligna, diz assim, o problema desse mundo é essa Bíblia. Para a gente, a solução para essa geração é a palavra de Deus. Ah, meu irmão, a gente precisa criar um ambiente para o Espírito Santo agir. Palavra de Deus. Você quer criar um ambiente na tua casa, leia a palavra. Você, no seu momento com Deus, leia a palavra. No teu momento com Deus, ora, intercede, adora a Deus, leia a palavra. Leia a palavra, ora, intercede, adora a Deus, ora, intercede, leia a palavra, ora, intercede, adora a Deus, ora, intercede, leia a palavra, e você vai ver o Espírito Santo agir na tua vida. Eu vejo uma igreja de forma intencional que adora. Eu vejo uma igreja que de forma intencional ora, intercede. Eu vejo uma igreja criando um ambiente para o Espírito Santo agir quando ela lê a palavra, quando ela declara a palavra, quando ela fala a palavra, quando ela ama a palavra, quando ela está aberta à palavra, e a gente vai ver o poder de Deus caindo sobre a nossa vida. O que é, como, e aí, o mais importante, o que acontece quando o Espírito de Deus se manifesta? O que acontece quando o Espírito Santo se manifesta? Anote aí, primeira coisa, quando Deus se manifestar, quando Deus se manifesta, a primeira coisa que acontece, Jesus Cristo é revelado e a salvação acontece. Jesus Cristo é conhecido e salvação acontece. Gente, nós não podemos chamar de normal o que Deus chama de sobrenatural. Eu vou explicar. Não é normal. Estava nos Estados Unidos, eu não estava aqui. Quando eu peguei segunda-feira os números da igreja, uma semana normal. Não teve cantor de fora, não teve banda de fora. Um evento normal. Normal, um culto, quarta, 890 pessoas visitaram a igreja. Nesse domingo retrasado, 584 pessoas entregaram a vida para Jesus. Não é normal. Domingo é eleição, e a gente estava conversando, vamos fazer menos cultos? Quantos cultos a gente vai fazer? Não, gente, vamos fazer. Tem gente que vai voltar, mas tem gente que precisa de Deus no domingo.
Bora fazer culto normal. A gente teve aí, né, uma queda de 30%, quase 40%. As pessoas, 520 pessoas visitaram a igreja. 384 pessoas entregaram a vida para Jesus. E para mim não é sobre, ai pastor, eu gostei do culto. A gente anda em alguns lugares, e é incrível, né? As pessoas chegam e conhecem a Nenê. Tu conhece? Eu disse, não conheço não. E as pessoas falam com a gente e tal. Sinceramente para mim, eu não fico feliz. Não, a palavra não é não fico feliz. Eu fico feliz, mas não fico satisfeito. Não é meu objetivo. Quando as pessoas chegam e dizem assim, Tatiana, ai pastor, foi tão jóia, eu estive na sua igreja no domingo passado, é legal lá, né? Olha, o louvor legal, né? As crianças, minha filha amou aquele lugarzinho lá que tem para as crianças, né? Ai, eu gostei da igreja demais. Eu digo assim, legal. Hein? E? É legal a igreja. Mas eu celebro a Deus. Quando alguém chega para mim, um dia eu estava vindo de São Paulo para cá, e na fila do meu voo, do embarque, uma família chegou para mim, e sempre que uma pessoa fica olhando assim demais para mim, né? Aí fica, aí falava para o esposo, aí falava para as duas filhas. Aí eu olhei assim para ele, eu acho que tem um pessoal ali que conhece a gente. Aí eles vieram assim, né? Aí, oi pastor, tudo bem? Eu disse, oi, tudo bem. Ela começou a chorar. E ela disse assim, pastor, nosso casamento estava acabado, estava destruído, no meio da pandemia. E a gente começou a assistir o culto online. A gente começou a assistir o culto online. E cada domingo, a palavra, cada domingo o louvor. Ali na nossa casa a gente começou a experimentar uma coisa que a gente nunca havia experimentado. E no meio daquela crise, aqueles louvores, aquela palavra, a gente ficava dizendo assim, tomara que chegue domingo, tomara que chegue domingo, tomara que chegue quarta-feira, tomara que chegue domingo. E ela disse assim, a gente começou a ler a palavra, a gente começou a orar juntos, a nossa família foi transformada. E aí assim, a gente mora no interior do Rio Grande do Norte. Olha aí, Sinara, no interior do Rio Grande do Norte. E ela disse assim, e a gente rodava 120 quilômetros. Quando começaram os cultos ali em Natal, a gente rodava 120 quilômetros, porque a gente queria experimentar algo sobrenatural. E ali naquele aeroporto, o esposo chorava, a esposa chorava, os filhos, porque igreja, gente, a gente se alegra, a gente cumprimenta, a gente tem amizade. Mas deixa eu falar uma coisa, igreja é sobre manifestação da presença de Deus, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que toca. Eu amo quando as pessoas não entendem, pastor, eu não sei o que acontece na igreja, mas um negócio aconteceu comigo, um negócio veio sobre mim, eu não sei, uma áurea, uma coisa, eu disse, é isso mesmo, Deus, do seu jeito. Mas quando eu saí dali, eu tive que conversar com a minha esposa, quando eu saí daquele lugar, eu tive que ter uma conversa com meu filho. Algo aconteceu naquele lugar, pastor, que eu não sei explicar, mas mudou na minha vida. Quando a gente adora, quando a gente ora, quando a gente ama a palavra, Deus se manifesta, e a manifestação da presença de Deus é sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo mudando vida, Jesus Cristo trazendo esperança, Jesus Cristo curando, Jesus Cristo batizando, Jesus Cristo transformando, Jesus Cristo arrancando o inferno
eterno da vida das pessoas. Jesus Cristo, ei, é sobre Jesus Cristo salvando, sendo revelado. Ei, gente, eu e você, nós não podemos mais chegar em um culto e ficar apático. Eu sou responsável de criar um ambiente, porque do meu lado tem alguém, atrás de mim tem alguém, do lado ali tem alguém. Uma pessoa, eu e você, nós não podemos atrapalhar. Nós precisamos intencionalmente criar uma atmosfera para Deus agir e Jesus Cristo ser conhecido. Jesus Cristo ser conhecido. Quando o Espírito Santo manifesta, Jesus é revelado. Salvação acontece. Quando Jesus Cristo, quando o Espírito Santo se manifesta, Jesus Cristo é revelado, conhecido e salvação acontece. Quando o Espírito Santo se manifesta, pessoas são libertas. Opressão, cegueira. Existe uma vitória no reino espiritual. Tem doença, gente. Tem doenças espirituais. Eu amo quando na história Jesus nos coloca para a gente uma riqueza. Uma mulher que estava encurvada, a Bíblia fala, há vários anos. Me falha a memória, 18 anos ela vivia encurvada. E a Bíblia fala que Jesus chega para aquela mulher, e aí chama aquela mulher e ora para aquela mulher e diz assim: essa doença não é física. Jesus diz assim: há 18 anos essa mulher vive presa por Satanás. Tem doenças físicas e Jesus tem poder de, mas tem doenças espirituais que a gente precisa criar um ambiente para que o Espírito Santo venha agir. Nós vamos orar hoje por cura. Nós vamos orar por poder de Deus. Nós vamos orar por manifestação de Deus. Nós vamos orar, se você chegou aqui ao preço, Jesus Cristo, o Espírito Santo vai começar a agir, cadeias vão ser quebradas, libertação vai acontecer, opressão vai ser quebrada, depressão vai sair, nós iremos orar e nós vamos criar esse ambiente para o Espírito Santo agir. Quando o Espírito Santo age, salvação. Quando o Espírito Santo age, pessoas são libertas. Quando o Espírito Santo age, curas e maravilhas acontecem. Eu quero terminar com isso. Quando o Espírito Santo age, quando o Espírito Santo age, nós criamos um ambiente profético. Um ambiente profético. Eu oro por uma igreja profética. Tive agora uma conferência, Vic, nos Estados Unidos. E nós tivemos uma manhã, onde, né, Carlinhos? Carlinhos esteve lá comigo. A manhã toda, adoração, palavra, e um momento profético. Um momento profético. E o que é um ambiente profético? Se na oração o poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. Ou seja, eu e você podemos orar, mas a beleza da oração, a eficácia da oração, não é é quem age, quem responde. Deixa eu falar uma coisa, gente. O ambiente profético é importante no meio da igreja, porque o importante não é quem fala, o importante é quem age. E já pensou se eu e você, a gente se levanta simplesmente como um canal onde o Espírito Santo vai agir na minha vida, e a gente simplesmente chegar para uma pessoa e de uma forma simples, você chegar para uma pessoa de uma forma simples e: Espírito Santo, o que é que o Senhor tem para a tua filha? E a gente começar a declarar a palavra
de Deus sobre a pessoa. Já pensou se eu e você, a gente, de uma forma tranquila, não porque o poder está em mim, mas em quem age, a gente simplesmente chegar e dizer assim: Espírito Santo, o que é que o Senhor tem para ela? Espírito Santo, o que é que o Senhor tem para o meu irmão? E a gente começar a falar: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ei, gente, já pensou se a gente cria na igreja um ambiente onde todos são profetas? Não, você não entendeu. Já pensou se a gente cria um ambiente onde todos são profetas? Você passa a ser profeta. Você passa a ser profeta. Você passa a ser profeta. Você também. Mas por quê? Porque o poder está em mim? Não. Porque o poder está em quem age na minha vida. Ei, gente, a pessoa, se a gente cria uma igreja de forma intencional, onde eu e você, a gente entende que a atmosfera, criar um ambiente, eu sou responsável para que o meu irmão, a pessoa que está do meu lado, a pessoa lá de trás, já pensou esse lugar tomado da presença de Deus? A gente vai ver milagres, a gente vai ver cura, a gente vai ver o poder de Deus, a gente vai ver salvação, a gente vai ver libertação. Ei, pode ser que hoje você esteja dizendo: pastor, mas eu que estou precisando, ok, você vai ser abençoado, mas amanhã vai ser outro. Mas nós iremos construir uma igreja onde o Espírito Santo vai se manifestar, porque eu e você, nós entendemos sobre criar atmosfera. Glória a Deus.